Bashar revela como acabar com a indecisão e descobrir seu próximo passo. Funciona. Quando a bússola interna se perde, você já acordou sentindo que está à deriva, sem saber qual direção tomar? Aquela sensação de paralisia diante de escolhas aparentemente simples, mas que parecem carregar o peso do mundo. A mente gira em círculos intermináveis, avaliando prós e contras, imaginando cenários futuros, tentando prever consequências impossíveis de conhecer. E quanto mais você pensa, mais confuso fica. A clareza que busca desesperadamente parece escapar entre os dedos como areia fina. Neste momento, algo dentro de você grita em silêncio: eu não sei o que fazer. Essa frase ecoa na consciência de milhões de pessoas todos os dias. Não é apenas sobre grandes decisões de vida, carreiras ou relacionamentos. Às vezes, é algo tão simples quanto escolher como passar uma tarde livre e sentir aquela angústia vazia de não saber por onde começar. É a sensação de estar preso em uma encruzilhada invisível, onde todos os caminhos parecem igualmente incertos, ou pior ainda, onde nenhum caminho parece existir. O que poucos percebem é que essa confusão não é um defeito seu. Não é fraqueza, falta de capacidade ou ausência de propósito. Na verdade, é um sintoma específico de algo muito mais profundo. Você está usando a ferramenta errada para resolver o problema. É como tentar abrir uma porta com um martelo. Você tem um instrumento poderoso nas mãos, mas ele simplesmente não foi projetado para aquela função. Bashar, uma consciência multidimensional canalizada há décadas por Darryl Anka, oferece uma perspectiva revolucionária sobre esse dilema humano universal. Darryl Anka é um designer de efeitos especiais e cineasta, que desde 1983 canaliza os ensinamentos de Bashar, uma entidade que se identifica como parte de uma civilização extraterrestre do futuro. Através desses ensinamentos, Bashar apresenta ferramentas práticas e profundas para a navegação consciente da realidade. A questão central, segundo Bashar, não é que você não saiba o que fazer. O problema é que você está perguntando para a parte errada de si mesmo. Sua mente física, aquela voz incessante que analisa, compara e calcula, está tentando fazer um trabalho que nunca foi dela: prever o futuro completo e criar um caminho do zero. Ela está sendo forçada a enxergar além do horizonte que seus olhos físicos podem alcançar. Imagine que você está em um nevoeiro denso, segurando uma lanterna potente que ilumina apenas 3 metros à sua frente. Sua mente física é essa lanterna, perfeita para mostrar o chão sob seus pés e os obstáculos imediatos. Mas você está exigindo que ela ilumine o destino final, a quilômetros de distância, através da névoa impenetrável. Quando ela não consegue, você entra em pânico, acreditando estar perdido. Mas e se o problema não for a falta de luz, e sim a expectativa equivocada? E se você nunca precisou enxergar o destino completo desde o início? E se existe outra parte de você, uma consciência mais ampla, que já conhece o caminho inteiro e está constantemente sinalizando a próxima direção, mas você está ocupado demais gritando com sua lanterna por não mostrar o que ela nunca poderia mostrar? A solução de Bashar é tão radical quanto simples. Não se trata de encontrar a resposta certa, que resolverá toda a sua vida de uma vez. Não é sobre fazer a escolha perfeita que garantirá um futuro sem erros. É sobre algo muito mais imediato, mais tangível e, paradoxalmente, mais poderoso. Aprender a identificar e seguir o próximo passo certo. Agora, neste momento. Esse próximo passo não vem através da análise lógica. Ele não surge de planilhas mentais ou listas de prós e contras. Ele emerge de uma frequência específica que você já conhece intimamente, mas foi treinado a ignorar. A frequência da empolgação, da curiosidade genuína, daquele impulso sutil que faz seu coração acelerar levemente quando algo ressoa com sua essência verdadeira. A partir deste ponto, vamos explorar exatamente como identificar essa frequência, como distingui-la do ruído mental e como usá-la como uma bússola confiável que transforma "não sei o que fazer" em
Eu sei exatamente qual é o meu próximo passo. Porque a verdade libertadora é esta: você nunca precisou saber tudo. Você só precisa saber o que vem agora. Quando você entende a distinção entre as funções da sua consciência e aprende a cooperar com elas, em vez de lutar contra elas, a navegação da vida deixa de ser uma batalha exaustiva e se torna uma dança fluida com a existência. E essa dança começa com um único passo consciente. Duas mentes, uma jornada compartilhada. Para compreender por que você se sente perdido, é essencial primeiro entender a arquitetura da sua própria consciência. Bashar descreve que operamos através de duas mentes distintas, cada uma com funções específicas e complementares. O conflito interno que gera a indecisão não surge porque uma delas está quebrada, mas porque estamos constantemente pedindo para cada uma fazer o trabalho da outra. A primeira é a mente física, frequentemente chamada de ego ou mente consciente. Esta é a voz que você escuta o dia inteiro, aquela que comenta sobre tudo, que planeja, julga, compara e organiza. Ela é a narradora da sua experiência humana, a parte de você que diz "eu estou pensando" quando você pensa. Sua função é absolutamente vital e sofisticada. Ela processa a realidade física imediata, através dos 5 sentidos. Pense na mente física como o piloto de um carro em uma estrada desconhecida à noite. Ela controla o volante, os pedais, observa os sinais à frente, mantém o veículo na pista. Ela é excelente nisso. Ela pode ver os próximos metros iluminados pelos faróis. Pode reagir a obstáculos. Pode ajustar a velocidade. Mas aqui está o problema. Ela não pode ver o que está além da curva. Ela não tem acesso ao mapa completo da jornada. A mente física opera com base no que já conhece. Ela usa memórias, experiências passadas, padrões aprendidos e informações dos sentidos para tomar decisões. Quando você se pergunta, devo aceitar este emprego? Ou devo terminar este relacionamento? E sua mente física imediatamente começa a vasculhar seu banco de dados interno. O que aconteceu da última vez que tomei uma decisão similar? Quais são os riscos? O que as pessoas vão pensar? Ela tenta construir projeções de futuro baseadas apenas no passado. É como tentar dirigir olhando apenas pelo retrovisor. Funciona até certo ponto, mas eventualmente você vai colidir com algo que nunca viu antes, porque o futuro não é uma repetição linear do passado. É nesse momento de insuficiência de dados que a ansiedade explode e a frase "não sei o que fazer" surge com toda a força. A segunda mente é a mente superior, também chamada de eu superior ou consciência expandida. Esta não é uma voz que você ouve com a mesma clareza da mente física. Ela não fala em palavras, não argumenta, não debate. Sua linguagem é completamente diferente. Ela se comunica através de sentimentos, intuições, sincronicidades e, principalmente, através da empolgação. Se a mente física é o piloto do carro, a mente superior é o sistema de navegação por satélite que vê o mapa inteiro. Ela existe fora das limitações do tempo linear e do espaço físico. Ela tem acesso a um campo infinito de possibilidades, a todas as versões potenciais da sua vida se desdobrando simultaneamente. Ela conhece a rota mais alinhada com quem você realmente é, a que oferece as experiências de crescimento que você veio buscar nesta vida. A mente superior não está preocupada com segurança no sentido que sua mente física entende. Ela não teme o fracasso porque compreende que não existe fracasso real, apenas experiências. Ela não se apega a resultados específicos porque vê que existem milhares de caminhos igualmente válidos para o mesmo destino essencial. Ela está focada em uma única coisa: manter você vibracionalmente alinhado com sua essência verdadeira. E como ela faz isso? Através da empolgação. Aquela sensação de entusiasmo genuíno, curiosidade, paixão ou interesse vibrante que surge quando algo ressoa profundamente com você. Não é euforia artificial ou distração vazia. É aquele pulso sutil, mas inconfundível que diz sim, isso, sem precisar explicar porquê.
É a sua mente superior acendendo uma luz no mapa, dizendo: este é o próximo passo na sua direção. O problema é que fomos condicionados a desconfiar dessa voz sutil. A sociedade nos ensinou a valorizar apenas a lógica, a análise, o planejamento meticuloso. Nos disseram que seguir a empolgação é imaturo, irresponsável, infantil. Que precisamos ser realistas e tomar decisões baseadas em medos disfarçados de prudência. Assim, aprendemos a silenciar a bússola interna e confiar apenas no mapa desatualizado da mente física. Quando você está paralisado pela indecisão, o que realmente está acontecendo é um conflito entre essas duas mentes. Sua mente superior está sinalizando uma direção através da empolgação, mas sua mente física está bloqueando o sinal com objeções lógicas. Mas e se não der certo? E se eu perder dinheiro? E se as pessoas me julgarem? Ela está tentando calcular todas as variáveis de um futuro que não pode conhecer, exigindo garantias que a vida nunca oferece. A solução não é destruir ou transcender a mente física. Ela é essencial. A solução é entender e respeitar as funções de cada mente, permitindo que trabalhem juntas em cooperação harmoniosa. A mente superior escolhe a direção através da empolgação. A mente física executa a ação física com excelência, usando suas habilidades analíticas para lidar com os detalhes práticos do momento presente. Imagine uma parceria de dança. A mente superior lidera, escolhendo os passos e a direção no salão. A mente física segue com graça e precisão, executando os movimentos físicos necessários para manifestar a dança na realidade. Quando ambas confiam uma na outra e permanecem em seus papéis apropriados, a dança flui com beleza natural. Quando a mente física tenta liderar, tentando decidir todos os passos futuros sozinha, ambas tropeçam. Esta compreensão muda tudo. Você para de exigir que sua mente física saiba o caminho completo. Você para de se culpar por não ter todas as respostas. Você reconhece que nunca teve que ter todas as respostas desde o início. Você tem algo muito melhor. Um sistema interno de navegação em tempo real, que conhece o mapa inteiro e está constantemente indicando a próxima curva, o próximo movimento, o próximo passo alinhado. A fórmula navegando passo a passo. Agora que você compreende a distinção entre as duas mentes, surge a pergunta prática. Como exatamente usar esse conhecimento quando está perdido? Como transformar teoria em ação quando a ansiedade está alta e a clareza parece distante? Bashar oferece uma ferramenta concreta. Ele chama de fórmula, composta por 3 passos simples, mas profundamente transformadores. É crucial entender que esta não é uma fórmula mágica para manifestar desejos específicos ou obter resultados garantidos. Não é um método de peça e receberá disfarçado. É algo muito mais fundamental, uma ferramenta de navegação momento a momento, uma bússola para manter você alinhado com seu verdadeiro eu enquanto a vida se desdobra. Quando usada corretamente, ela dissolve a paralisia da indecisão e te coloca em movimento fluido. O primeiro passo da fórmula é: haja na sua maior empolgação. A cada momento, identifique qual ação, escolha ou ideia disponível para você contém a maior quantidade de empolgação, entusiasmo ou paixão genuína. Este é o sinal vibracional da sua mente superior apontando a direção. É importante enfatizar disponível para você, porque não se trata de fantasiar sobre coisas impossíveis no momento presente. Se sua maior empolgação teórica é viajar para a Tailândia, mas você está sem dinheiro e sem passaporte, essa não é uma opção disponível agora. Porém, talvez pesquisar sobre a Tailândia seja. Ou talvez a empolgação real, neste momento, seja algo completamente diferente. Reorganizar seu quarto, ligar para um amigo, caminhar no parque, ler algumas páginas de um livro. A magnitude aparente da ação não importa. O que importa é o sinal vibracional que ela carrega. Muitas pessoas rejeitam suas empolgações genuínas porque a mente física as julga como pequenas demais ou irrelevantes para resolver os grandes problemas. Você quer saber qual carreira seguir,
e sua empolgação te diz para fazer um bolo. Isso parece absurdo, mas é exatamente assim que a navegação funciona. Aquele bolo pode levar a uma conversa com alguém que vê você cozinhando. Essa conversa pode abrir uma porta inesperada. A empolgação não vem com um manual explicando por quê, ela simplesmente aponta. O segundo passo é com o melhor da sua capacidade. Uma vez identificada a ação de maior empolgação disponível, execute-a com total integridade, atenção e excelência. Se é fazer aquele bolo, faça o melhor bolo que você puder fazer. Se é enviar um e-mail, escreva-o com cuidado e presença. Se é simplesmente sentar e respirar, respire com consciência total. Este passo é onde a mente física brilha. Ela é excelente em executar tarefas com precisão quando tem uma direção clara. Dar o melhor de si não significa perfeição impossível ou esforço tenso. Significa presença genuína, fazer aquilo com todo o seu ser disponível naquele momento. É a união da direção da mente superior com a ação focada da mente física. Agir com o melhor da sua capacidade também ancora a energia no plano físico. Não adianta sentir empolgação e agir de forma desleixada ou dividida. Isso envia uma mensagem confusa ao universo. Estou interessado, mas não o suficiente para me comprometer totalmente. Quando você age com excelência, mesmo nas pequenas coisas, você demonstra prontidão para receber mais. Você treina o músculo da integridade. O terceiro passo é, simultaneamente, o mais difícil e o mais libertador, sem insistência no resultado. Após agir na sua empolgação com o melhor da sua capacidade, você deve soltar completamente qualquer apego ou expectativa sobre o que aquela ação deve produzir. Você não age para obter um resultado específico. Você age porque a empolgação é o sinal correto, independentemente de onde ela te leve. Este é o passo que mais desafia a mente física porque ela quer controle, previsibilidade, garantias. Ela quer saber: se eu fizer isso, vou conseguir aquilo? Mas insistir em um resultado específico é limitar as infinitas possibilidades que a mente superior pode orquestrar. É como amarrar as mãos do universo dizendo: só aceito ajuda se vier exatamente desta forma, neste prazo, desta pessoa. Quando você solta a insistência, algo mágico acontece. Você abre espaço para sincronicidades, para portas que nem sabia que existiam, para soluções que sua mente limitada jamais poderia conceber. Aquele e-mail enviado com excelência pode não gerar a resposta esperada, mas pode inspirar você a ter uma ideia completamente nova. Aquela caminhada pode não resolver seu problema, mas pode te levar a encontrar alguém importante. A fórmula funciona em loop contínuo. Você age na empolgação, solta o resultado e então pergunta novamente: e agora? Qual é minha maior empolgação disponível? Talvez seja continuar na mesma direção. Talvez seja algo totalmente diferente. Você segue o sinal, não o plano pré-concebido. O caminho se constrói à medida que você caminha, não antes. Um erro comum é usar a fórmula como manipulação. Vou agir na minha empolgação para conseguir dinheiro, para conseguir o relacionamento, para conseguir o sucesso. Quando há um objetivo escondido, você não está realmente seguindo a empolgação. Você está usando a empolgação como meio para um fim. A verdadeira empolgação é o fim em si mesma. Você age porque aquilo te acende, não porque te levará a outro lugar. Outro equívoco é confundir empolgação com impulso ou distração. A empolgação genuína da mente superior tem uma qualidade específica. Ela é consistente, ela ressoa profundamente, ela traz uma sensação de expansão e alinhamento. Impulsos baseados em fuga ou medo tendem a ser erráticos, urgentes e deixam uma sensação de vazio depois. Aprender a distinguir entre eles requer prática e honestidade consigo mesmo. A fórmula também não significa nunca fazer coisas que você não sente empolgação. Existem responsabilidades práticas. A chave é, dentro das suas responsabilidades, qual abordagem contém mais empolgação? Se você precisa trabalhar, qual parte do trabalho te acende mais? Se você precisa limpar a casa,
Como pode fazer isso de forma que contenha mais leveza? Sempre há escolhas, sempre há gradações de empolgação disponíveis. Quando você pratica a fórmula consistentemente, algo notável acontece. Sua vida começa a fluir com menos atrito. As decisões que pareciam impossíveis se tornam óbvias, porque você está sintonizado com a frequência certa. A sensação de estar perdido diminui, porque você não precisa mais saber o destino final. Você só precisa saber o próximo passo. E esse próximo passo sempre está disponível através da empolgação, desbloqueando o caminho, obstáculos e soluções. Mesmo compreendendo a fórmula intelectualmente, muitas pessoas descobrem que aplicá-la na prática encontra resistências profundas. A mente física, com seus anos de condicionamento e mecanismos de proteção, não se rende facilmente. Ela foi treinada a acreditar que sobrevivência depende de controle, de planejamento exaustivo, de nunca cometer erros. Seguir a empolgação sem garantias parece perigoso, irresponsável, ingênuo. A primeira barreira que surge são as crenças limitantes profundamente enraizadas. Quando sua empolgação aponta para algo, sua mente física imediatamente ativa um arquivo mental de objeções. Isso não paga as contas. Isso é egoísta. Isso não é prático. As pessoas vão me julgar. Eu não sou bom o suficiente para isso. Já tentei algo parecido antes e falhou. Essas crenças operam como filtros invisíveis que distorcem sua percepção da realidade. Você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo através das lentes das suas crenças. Se você acredita que seguir sua paixão leva à pobreza, você inconscientemente sabotará qualquer tentativa de fazê-lo, e então usará os resultados como prova de que sua crença estava certa. É um ciclo autoperpetuante. Bashar ensina que a realidade física é um espelho neutro das suas crenças vibracionais. O universo não tem agenda própria, ele simplesmente reflete de volta para você aquilo que você está emitindo. Se você acredita que o mundo é escasso e competitivo, você encontrará evidências disso por toda parte. Se você acredita que existe abundância e apoio, você encontrará evidências disso também. Ambas as realidades existem simultaneamente. Você escolhe qual sintonizar através das suas crenças. Como identificar essas crenças limitantes? Observe suas reações emocionais. Quando uma empolgação surge e você imediatamente sente medo, ansiedade ou uma voz dizendo sim, mas... Você acabou de encontrar uma crença. Ela está ali, bloqueando o fluxo. A chave não é lutar contra a crença ou tentar forçá-la a desaparecer. A chave é reconhecê-la como apenas uma crença, não uma verdade universal. Pergunte a si mesmo: esta crença está me servindo? Ela está me levando para onde quero ir? Se a resposta é não, você tem o poder de escolher uma crença diferente. Não porque a nova crença é mais verdadeira em algum sentido absoluto, mas porque ela é mais alinhada com a experiência que você deseja criar. Você não muda a crença através de força de vontade. Você a muda através da ação consistente, que contradiz a crença antiga. Outra barreira comum é o medo do desconhecido disfarçado de necessidade de segurança. A mente física quer um plano de 5 anos, um cronograma detalhado, garantias escritas em contratos. Ela quer saber exatamente como seguir a empolgação pagará suas contas no próximo mês. Quando essas garantias não aparecem, ela entra em pânico e paralisa você com a sensação de estar sendo irresponsável. Mas aqui está uma verdade inconveniente. Segurança absoluta nunca existiu. Mesmo o emprego mais estável, o relacionamento mais sólido, a saúde mais robusta podem mudar da noite para o dia. A única segurança real que você pode ter é a confiança na sua capacidade de navegar o que quer que apareça. E essa navegação é exatamente o que a fórmula te ensina. Seguir a empolgação não significa abandonar responsabilidades ou agir impulsivamente. Significa fazer escolhas alinhadas dentro do contexto da sua vida. Se você tem contas para pagar, você ainda precisa trabalhar. Mas dentro desse trabalho, qual parte contém mais empolgação? Como você pode trazer mais da sua essência verdadeira para o que já está fazendo?
Pequenos ajustes alinhados criam um momentum que eventualmente transforma toda a estrutura. Um obstáculo sutil mas poderoso é a impaciência. Você age na empolgação por um dia, por uma semana, e quer ver resultados dramáticos imediatamente. Quando eles não aparecem no prazo que sua mente estipulou, você conclui que não funciona e retorna aos velhos padrões. Esta é a mente física tentando reassumir o controle através da métrica de tempo linear. Bashar fala sobre o efeito Zenão quântico, um princípio da física onde observar constantemente um sistema pode paralisá-lo. Quando você age na empolgação, mas fica checando obsessivamente se a manifestação já chegou, você congela o processo. É como plantar uma semente e desenterrá-la todo dia para ver se está crescendo. A confiança genuína significa plantar, regar quando apropriado e permitir que o crescimento aconteça no seu próprio tempo. Outro desafio é confundir empolgação com distração ou escapismo. Nem tudo que te dá prazer momentâneo é empolgação genuína da mente superior. Assistir a 10 horas de vídeos aleatórios pode parecer prazeroso, mas deixa uma sensação de vazio depois. A empolgação verdadeira tem uma qualidade expansiva. Ela te energiza mesmo quando te cansa fisicamente. Ela ressoa com algo profundo dentro de você. Como distinguir? Observe o que acontece depois da ação. Distrações te deixam drenado, arrependido ou com sensação de tempo desperdiçado. Empolgações genuínas te deixam satisfeito, nutrido, mesmo que exausto. Elas adicionam algo à sua vida, não subtraem. Desenvolver essa sensibilidade requer prática e honestidade brutal consigo mesmo. Há também o medo do julgamento externo. Sua empolgação pode te levar em direções que outros não entendem ou aprovam. Família, amigos, sociedade podem questionar suas escolhas. A pressão para se conformar, para fazer o que é esperado, pode silenciar a voz da empolgação. Você se pega vivendo a vida que outros planejaram para você, enquanto sua própria essência definha. Bashar sugere que a aprovação que você busca externamente só pode vir de dentro. Quando você está alinhado consigo mesmo, a necessidade de validação externa diminui naturalmente. Isso não significa tornar-se insensível ou arrogante. Significa reconhecer que você é a única autoridade sobre o que é certo para você. Ninguém mais está vivendo sua vida, ninguém mais tem acesso à sua mente superior. Finalmente, existe a armadilha do perfeccionismo. Esperar até sentir 100% de clareza e certeza antes de agir. Esperar pela empolgação perfeita que iluminará todo o caminho de uma vez. Mas a vida não funciona assim. A empolgação muitas vezes vem em sussurros, em impulsos sutis que requerem coragem para seguir sem garantias. Se você espera pela certeza total, você nunca se move. A solução é desenvolver coragem para agir com incerteza. Dar pequenos passos na direção da empolgação, mesmo quando a visão completa não está clara. Cada passo alinhado gera mais clareza, mais energia, mais momentum. O caminho se ilumina à medida que você caminha, não antes. Confiar nesse processo é um ato de fé prática, repetido diariamente até se tornar natural. Sincronicidade, a linguagem do universo respondendo. Quando você começa a aplicar a fórmula com consistência, algo extraordinário acontece. A vida deixa de parecer uma série de eventos aleatórios e caóticos e começa a revelar uma inteligência subjacente que responde aos seus passos alinhados. Essa resposta vem na forma de sincronicidades, aquelas coincidências significativas que fazem você parar e pensar: que timing perfeito! Sincronicidade não é mágica ou sorte. É a confirmação visível de que você está na frequência certa. Quando você age na sua empolgação, você altera a sua vibração. Essa nova vibração atrai pessoas, situações e oportunidades que estão na mesma frequência. É como sintonizar um rádio em uma estação específica. De repente você capta sinais que sempre estiveram no ar, mas que você não conseguia perceber antes. Um exemplo simples: você sente empolgação em pesquisar sobre fotografia. Você passa algumas horas lendo sobre o tema, totalmente absorto.
No dia seguinte, uma conhecida menciona casualmente que está procurando alguém para fotografar um evento pequeno. Coincidência? Talvez. Mas quando esses acasos começam a se multiplicar, você percebe um padrão. O universo está constantemente orquestrando encontros e oportunidades, mas você só os percebe quando está vibracionalmente alinhado. A chave é permanecer atento. Muitas pessoas agem na empolgação, mas estão tão focadas em um resultado específico que perdem as sincronicidades acontecendo ao redor. Elas esperavam que a empolgação levasse para a esquerda, mas a vida oferece uma porta à direita. Porque estão rígidas na expectativa. Elas ignoram a porta real e depois reclamam que nada aconteceu. A atitude correta é de curiosidade aberta e flexibilidade. Você age, solta e observa o que aparece. Não com ansiedade checando compulsivamente, mas com uma presença relaxada e atenta. Como um surfista que sente a onda se formando antes mesmo de vê-la. Você desenvolve sensibilidade para os sinais sutis que a vida está constantemente enviando. E esses sinais podem vir de muitas formas. Uma conversa casual que desperta uma ideia nova. Um livro que literalmente cai na sua frente em uma livraria. Uma música no rádio com uma letra que parece falar diretamente com sua situação. Um erro aparente que te leva para uma direção inesperada, mas perfeita. Quando você está alinhado, tudo conspira a seu favor, mesmo quando não parece. Bashar ensina que não existem erros ou acidentes em um universo onde tudo é energia vibracional respondendo a si mesma. O que chamamos de problema é apenas uma oportunidade disfarçada, uma informação sobre onde ainda temos crenças limitantes ou resistências. Se você age na empolgação e algo aparentemente dá errado, isso não significa que você falhou. Significa que há algo para aprender, ajustar ou soltar. A prática é responder a cada resultado com curiosidade, não com julgamento. Interessante, isso não funcionou como eu esperava. O que essa situação está me mostrando? Qual é o presente escondido aqui? Essa mudança de perspectiva transforma obstáculos em trampolins. Você para de lutar contra a vida e começa a dançar com ela, usando cada movimento, esperado ou não, como parte da coreografia. Outro aspecto crucial é reconhecer que a manifestação raramente é linear. Você pode agir em uma empolgação que parece completamente desconectada do seu objetivo aparente, e 3 meses depois, perceber que aquilo era uma peça essencial do quebra-cabeça. A mente física quer causa e efeito imediatos e diretos. A mente superior trabalha em camadas, dimensões e timings que a lógica não consegue rastrear. Confiar nesse processo não linear requer rendição. Não a rendição da derrota ou passividade, mas a rendição ativa de quem está pilotando um barco à vela. Você ajusta as velas, você controla o leme, mas você não cria o vento. Você trabalha com as forças maiores em jogo, não contra elas. Você se torna co-criador consciente, não controlador tirânico tentando forçar a realidade a obedecer suas demandas limitadas. À medida que você pratica, sua confiança na fórmula se aprofunda. Você acumula evidências pessoais de que ela funciona. Não porque leu em um livro ou ouviu em um vídeo, mas porque experimentou em primeira mão. Cada vez que você seguiu a empolgação e algo surpreendente aconteceu, você treinou seu sistema nervoso a confiar mais. Cada vez que soltou a insistência e a vida te surpreendeu positivamente, você enfraqueceu o controle da mente física. Essa confiança crescente cria um ciclo virtuoso. Quanto mais você confia, mais facilmente age na empolgação. Quanto mais age, mais sincronicidades experimenta. Quanto mais sincronicidades, mais profunda a confiança. Eventualmente, viver alinhado deixa de ser um esforço consciente e se torna seu estado natural. Você não precisa tentar seguir a empolgação. Você simplesmente é atraído por ela como respiração. Isso não significa que desafios desaparecem ou que a vida se torna um mar de rosas perfeito. Significa que você desenvolve uma resiliência interna, uma certeza inabalável de que está sendo guiado, mesmo quando o caminho está escuro.
Você aprende a distinguir entre dor necessária de crescimento e sofrimento desnecessário de resistência. E escolhe abraçar a primeira enquanto solta a segunda. Um último ponto essencial. A fórmula não é sobre chegar a um destino final onde tudo está resolvido e você pode finalmente relaxar. A vida é movimento perpétuo, evolução contínua. Sempre haverá um próximo nível, um novo desafio, uma empolgação emergente. O objetivo não é terminar a jornada, mas tornar-se hábil em navegá-la com graça e alegria. Quando você internaliza isso, a pressão para ter tudo resolvido dissolve. Você para de adiar sua felicidade para algum futuro hipotético, onde tudo estará perfeito. Você descobre que a satisfação está no próprio processo de seguir a empolgação momento a momento. Cada passo alinhado é sua própria recompensa, não apenas um meio para um fim distante. E assim, a frase "não sei o que fazer" deixa de ser uma sentença de ansiedade e se transforma em uma abertura honesta. Eu não sei o que fazer com toda a minha vida daqui para frente, mas eu sei exatamente o que fazer agora, neste momento. E esse agora é tudo que você sempre teve, tudo que você sempre terá. O poder completo da criação disponível neste instante presente, acessado através da frequência simples da empolgação. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa estar disposto a escutar a voz sutil da sua mente superior, dar o próximo pequeno passo alinhado e confiar que o caminho se revelará. Passo a passo, empolgação após empolgação, sincronicidade após sincronicidade, você constrói uma vida que é autenticamente sua, navegada com a bússola que sempre esteve dentro de você. O próximo passo começa agora. A paralisia da indecisão não é uma fraqueza, é um convite para mudar a ferramenta que você está usando para navegar a vida. Sua mente física nunca foi projetada para prever o futuro completo ou criar do vazio. Ela é sua executora brilhante do momento presente. Sua mente superior, falando através da linguagem da empolgação, é sua navegadora para a jornada completa. Quando você honra a função de cada uma e permite que trabalhem em harmonia, a confusão dissolve e o próximo passo sempre se revela. Não porque você tem todas as respostas, mas porque você está sintonizado com a única resposta que importa agora. A vida é construída um passo alinhado por vez, não em saltos gigantes planejados. Se este vídeo ressoou com você, inscreva-se no canal Mente Autêntica e deixe seu like para que mais pessoas descubram essa ferramenta transformadora. Obrigado por estar aqui e até o próximo pensamento.